A presença de indígenas em Garopaba justifica-se pela presença de sambaquis, que são montes onde eles colocavam resquícios de conchas e moluscos. Também eles aproveitavam do litoral e se alimentavam de peixes e moluscos. Outra coisa que justifica a presença dos indígenas no litoral de Garopaba é a presença de oficinas líticas, onde eles produziam raspadores, macheados e pontas de flechas. Com o passar do tempo, houve mudanças muito significativas na população sambaqueiras, como a influência dos indígenas tupis-guaranis sobre a região e também sobre os indígenas que são conhecidos como moldadores de argila. Isso comprova que o litoral catarinense e Garopaba não era um ambiente vazio, e sim muito povoado pelos indígenas. Hoje, muitos desses sítios foram alterados com as minerações e urbanizações crescentes, o que dificulta muito a pesquisa sobre os indígenas nessa região. E agora eu vou passar para o meu colega Pedro Wagner, que está localizado no outro extremo do Rio Grande do Sul, localizado em Santana do Livramento. Então eu estou aqui no outro extremo do estado, na cidade de Santana do Livramento, na divisa com o Uruguai, para falar sobre como foi formado o território do Rio Grande do Sul. Então, segundo Arnaldo Jabor, o Rio Grande do Sul é como aquele filho diferente dos outros da família, que a gente gosta, mas estranha. Isso se dá pelo fato de o estado ter uma cultura que se difere um pouco dos outros estados do Brasil, se aproximando mais, por exemplo, à cultura uruguaia daqui. Mas, afinal de contas, por que o estado faz parte do território brasileiro e não um país independente ou de outro país da América Latina? Os primeiros a chegar no Rio Grande do Sul foram os espanhóis, no início do século XVI, o que faz sentido, já que o território pertencia à América Espanhola pelo Tratado de Tordesilhas. Isso só veio a mudar lá pelo ano de 1676, quando foi fundada a cidade de Laguna, no limite português do tratado. No século XVIII, a coroa portuguesa iniciou um projeto com a Ilha dos Açores. A Ilha dos Açores passava por um momento de dificuldade econômica marcada pela infertilidade da terra. Então, muitos casais açorianos foram mandados para Santa Catarina como Laguna como destino principal. Mais ou menos pelo ano de 1750, os açorianos que estavam no estado de Santa Catarina e principalmente na cidade de Laguna começaram a descer para o território que atualmente é o Rio Grande do Sul, fundando cidades como Viamão e também Porto Alegre. Vale lembrar também que eles levavam consigo a fé católica e também práticas de agricultura. Então Laguna se tornava basicamente uma porta de entrada para os açorianos que começaram a colonizar o Rio Grande do Sul como parte portuguesa. Então, em busca de efetivar a colonização portuguesa dos açorianos no Rio Grande do Sul, foi criado o presídio Jesus Maria José do Rio Grande no ano de 1737. Essa foi a primeira leva efetiva de açorianos que vieram para ficar no Rio Grande do Sul, marcando então realmente o início dessa parte portuguesa no local. Então, nos anos seguintes, foram fundados Porto Alegre e Viamão, como dito, e também outras vilas, e começou o povoamento do Rio Grande do Sul como território português. Além disso, também foram criadas fazendas de gado, coisas desse tipo, que começaram a criar a figura do gaúcho. E por conta da proximidade com o Uruguai e com a América Espanhola, então, se criou esse distanciamento do resto do Brasil e até por isso teve, por exemplo, a Revolta Farroupilha. A Orla de Garopaba apresenta o formato de uma enseada, resultado direto de processos geológicos iniciados há cerca de 200 milhões de anos, quando ocorreu a separação do supercontinente Pangeia, que originou os atuais continentes da América e da África. Esse processo tectônico provocou fraturas na crosta terrestre, gerando falhas e rebaixamentos que moldaram o litoral sul brasileiro. Com o passar do tempo, a ação das ondas, ventos e correntes marinhas intensificou o desgaste das rochas mais frágeis, esculpindo a enseada. Assim, a configuração atual da orla reflete a combinação entre a origem tectônica e a contínua atuação de processos erosivos e disposicionais. O estuário é uma zona alagada, caracterizada como um ambiente de transição, sendo o local onde o fluxo de água dos rios encontra a água salgada do mar. Essa situação oferece condições únicas para o ambiente. O estuário é sujeito à influência das marés. Assim, sofre alterações constantes de temperatura e salinidade. Uma outra característica importante é o fato dos estuários serem um dos ambientes mais produtivos do planeta.
Isso ocorre porque as águas carregam grande quantidade de nutrientes e matéria orgânica. Em relação à formação rochosa do local, podemos citar a formação das rochas sedimentares e basálticas. As rochas sedimentares são formadas a partir do intemperismo de rochas pré-existentes, ou seja, a partir do vento e da água ocorre o transporte de minerais, entre outros, em novas camadas. Com o passar do tempo, as camadas superiores compactam as camadas inferiores, formando assim as rochas sedimentares. A formação das rochas basálticas é dada pela solidificação e resfriamento do magma. O magma é um material rochoso fundido no interior da Terra, que ao chegar na superfície arrefece e cristaliza, formando esse tipo de rocha. A formação do núcleo urbano de Garopaba é dada por transformações constantes. Inicialmente ela foi habitada pelos índios Carijó de etnia Guarani, que realizavam atividades como pesca, agricultura e caça. A partir do século XVII, ela foi colonizada pelos imigrantes açorianos. Esses imigrantes, no ano de 1666, formaram um povoado que, com o passar do tempo, deu origem à Armada de São Joaquim, em 1793, que possuía a caça de baleia como economia principal. Dessa forma, a presença açoriana é percebida na arquitetura e na formação contemporânea da cidade de Garopaba, sendo a igreja de São Joaquim um ponto histórico presente na cidade. Além disso, a partir do ano de 2010, Garopaba teve um crescimento acentuado do número de habitantes. Esse crescimento tem ligação principal com o turismo, que movimenta a economia da cidade e cada vez mais vem crescendo durante os anos. Os colonizadores açorianos adaptaram seu clima litorâneo de Garopaba, explorando o mar como seu principal recurso. A caça às baleias era sua principal fonte econômica, que era quando eles juntavam pequenas embarcações, arpões e equipes especializadas para capturar os animais, extraindo seu óleo, além disso, os ossos e as carnes. Todos eram usados principalmente para iluminação e construção de casas, que era parte do óleo, e os ossos e as carnes serviam para diversos outros fins. Além disso, praticavam pesca artesanal e agricultura de subsistência, e também construíram suas casas com materiais encontrados na região, como, por exemplo, pedras, barro e cal. Então, essa interação entre cultura açoriana e ambiente moldou profundamente a identidade e o espaço urbano de Garopaba. Formas de economia locais. Aqui nós podemos citar que a pesca é a principal fonte econômica da região, sendo a anchova e a tainha os peixes mais pescados. Além disso, o turismo exerce uma grande influência na economia local. Segundo a imobiliária Crédito Real, somente no período de veraneio, cerca de 150 mil turistas visitam a cidade. E, em comparação ao PIB, aproximadamente 67% advém do setor de serviços e, em sequência, 20,5% advém da administração pública. Além do citado, a cidade de Garopaba também é famosa devido à grande quantidade de baleias que se deslocam para a região litorânea somente no período de veraneio com um simples propósito de acasalamento. Antigamente eram realizadas excursões e passeios para os turistas poderem ver as baleias mais de perto. No entanto, devido às questões de proteção ambiental, essa prática não é mais realizada atualmente. A Praia da Ferrugem, localizada em Santa Catarina, é um dos ecossistemas costeiros mais ricos e dinâmicos do litoral brasileiro. Sua grande extensão de marinha e também sua formação rochosa auxilia para uma grande diversidade de espécies. As ondas e as marés constantes promovem uma melhor oxigenação da água. Assim, ocorre uma dispersão maior de nutrientes. Dessa forma, são criados microhabitats, permitindo que os organismos vivam tanto na superfície quanto em camadas intermediárias. Dessa forma, a preservação desse ecossistema é de extrema importância para a manutenção da vida marinha e para a continuidade na biodiversidade. O ouriço do mar, da espécie Echinometra lucunter, do reino Animalia, do filo Echinodermata, da classe Echinoidea. O ouriço do mar é um invertebrado que vive nas áreas rochosas da Praia da Ferrugem. Possui corpo esférico, espinhos rígidos e pés com ventosas que o ajudam a se mover e fixar-se nas pedras. Seu esqueleto é calcário e sua simetria é radial, é típica dos equinodermos. Alimenta-se principalmente de algas, raspando-as nas rochas com a lanterna de Aristóteles, uma estrutura bucal especializada. Esse comportamento controla o crescimento das algas e mantém o equilíbrio entre as espécies. Além de controlar a vegetação marinha, o ouriço contribui para a ciclagem de nutrientes, pois seus resíduos alimentam micro-organismos e invertebrados.
Também serve de alimento para peixes e aves, fazendo parte de uma importante rede trófica. Por ser sensível à poluição, é considerado um bom indicador da qualidade da água. Sua presença é essencial para o equilíbrio ecológico e para a saúde ambiental da Praia da Ferrugem. A alga alface, denominada Uva lactuta, do reino protista, do filo Chrolophyta e da classe Ulvophyceae, também é denominada alface do mar. É uma água verde comum nas rochas das ferrugens. Ela possui lâminas finas, translúcidas e também uma cor verde intensa devido à produção de clorofila. Ela produz oxigênio e é de extrema importância para a biodiversidade marinha. Ela vive aderida às rochas ou à areia, o que a torna resistente a diversos tipos de marés e ondas. Além de produzir oxigênio, ela também serve de alimentos para moluscos, ouriços e crustáceos. Também cria abrigo para pequenos animais marinhos e outros tipos de peixe. A sua decomposição gera matéria orgânica, enriquecendo o solo e também auxiliando no processo de retenção dos sedimentos. Essa fórmula ela é vital tanto para a cadeia alimentar quanto para o mantimento da biodiversidade na Praia da Ferrugem. Alga vermelha, Chondrus crispus, reino protista, filo Rhodophyta, classe Florideophyceae. As algas vermelhas vivem em regiões mais profundas da ferrugem e têm pigmentos especiais, como a ficoeritrina, que permitem a fotossíntese mesmo com pouca luz. Apresentam estrutura ramificada e flexível, adaptando-se bem às correntes marítimas. São produtoras de oxigênio e formam colônias densas que oferecem abrigo e alimento para diversos organismos, como larvas de peixes e pequenos invertebrados. Essas algas são importantes bioindicadoras da qualidade da água, pois são sensíveis à poluição e às mudanças ambientais. Também participam da reciclagem de nutrientes, servindo de base para micro-organismos e outros seres do fundo do mar. Sua preservação é essencial para manter a biodiversidade e o equilíbrio ecológico da Praia da Ferrugem, pois sustentam grande parte da vida marinha do local. A Praia da Ferrugem em Santa Catarina é um ecossistema costeiro rico e delicado, onde cada organismo desempenha um papel insubstituível na manutenção do equilíbrio ambiental. O ouriço do mar, ao controlar o crescimento das algas e servir de alimento para os predadores, atua como regulador da comunidade bentônica. As algas, verdes e vermelhas, são fundamentais como produtores primários, fornecendo oxigênio, alimento e abrigo para uma grande diversidade de espécies marinhas.